Meus amigos e minhas amigas, hoje estou feliz, contente. Quero dar parabéns à nossa presidenta Dilma Rousseff. Ela merece. Ontem o Banco Central aumentou a taxa Selic em 25 pontos base e ela passou exatamente para 11,0% ao ano, ou seja, saiu 10,75% para 11%. É um grande marco, porque a nossa presidenta, quando ela tomou posse, a taxa Selic era exatamente 10,75%. Ela, inicialmente na sua gestão, foi para a televisão fazer um pronunciamento contra os juros absurdos e escorchantes que existia na economia brasileira. Que no governo dela isso não poderia acontecer. Nós teríamos que baixar a taxa de juros do país. Defenestrou os banqueiros, ambiciosos, gananciosos, e que não se preocupava com o crescimento e futuro econômico do país. Um pronunciamento completamente arrogante, uma arrogância que via da ignorância, porque qualquer estudante de economia sabe que a taxa de juros não pode ser baixada com a garganta, na pancada. Tem que se conhecer os fundamentos de economia, tem que entender macroeconomia, tem que entender de política monetária, tem que entender de política fiscal. E Dona Dilma, apesar de ter passado pela faculdade, ela não sabe absolutamente nada de economia. Inclusive, ela nunca teve tempo de estudar. Ela vivia fazendo política e na luta armada. Entrou pelo cano, achando que a luta armada ia resolver o problema do Brasil e do mundo. Errou mais uma vez. A Dona Dilma Rousseff disse no início do seu governo, ou na campanha presidencial, dizendo que José Serra ia privatizar a Petrobras, que ela ia tomar conta da Petrobras, que era uma empresa símbolo nacional e do povo brasileiro. Hoje, a Petrobras tem como valor de mercado metade do preço que era antes. E um dos responsáveis maiores por isso chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro melou a mão no primeiro poço de petróleo do pré-sal e mostrou, apontou, dizendo que daquela data em diante o Brasil seria autossuficiente em petróleo, porque a Petrobras ia comandar o processo. Até hoje, o buraco maior que existe no balanço de pagamento vem da conta de petróleo. Se vem da conta de petróleo, quem é que assume essa conta? A Petrobras, porque o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, concomitantemente com a Dona Dilma, acertaram a política de comprar gasolina ao preço do mercado lá fora, um preço caro, e não repassar aqui internamente, ou seja, vender por um preço mais barato, para que não afetasse o controle da inflação. Ele não estava fazendo isso para o povinho não tem carro. Ele estava fazendo isso para evitar que a inflação fugisse e mostrasse a incompetência deles em controlar uma inflação.
Hoje está aí a Petrobras praticamente quebrada, metade do valor, um roubo anualmente estrondoso devido às importações de gasolinas e derivados de petróleo porque a Petrobras não consegue produzir o suficiente para atender o mercado brasileiro. E por que não faz? Por incompetência, que virou um cabide de emprego, virou um ninho de cleptomaníacos. O seu Guido Mantega hoje diz no jornal que a operação foi muito bem feita, que eram lá do conselho pessoas competentes. Aí diz, Sérgio Gabriel estava lá, Antônio Palotti estava lá, o Jacques Wagner estava lá e a Dilma era presidente do conselho. Quem são esses caras? São os maiores incompetentes. O Palotti até que não era tão incompetente. O Palotti realmente tinha competência. Mas a competência maior dele era em armar jogadas maracutaias. E por isso que ele está fora do governo. Ele saiu do governo. Então hoje, dona Dilma, é um dia especial. Hoje a taxa Selic é 11%. Está mais cara. É a maior taxa de juros reais do mundo, é a do Brasil. Seguido pela China, Índia, Rússia. Parece que a única unidade que existe entre os BRICS é uma taxa de juros elevada. Porque os maiores do mundo estão dentro dos BRICS. As maiores taxas do mundo são os países do BRICS, os campeões. Dona Dilma, parabéns. A senhora, depois de tantos anos no poder, ministra da Energia, ministra da Casa Civil, presidente do Conselho da Petrobras, presidenta do Brasil, a senhora pegou um país que já vinha claudicante e claudicou, que o país não cresceu comparativamente nesses 12 últimos anos. Com o senhor Lula, cresceu apenas na fase dele, na era dele, cresceu apenas 4% ao ano, quando os países emergentes, de uma maneira geral, cresceram 6,5%, quase metade. Os BRICS cresceram o dobro, os BRICS cresceram entre 8,5% e 9%, em média, nos 10 anos do Lula. Agora, a senhora traz o país para um crescimento baixíssimo. Esse ano mesmo, nós estamos prevendo aí, já estão prevendo aí 1,7, no máximo 1,2. A senhora, dona Dilma, 2 parabéns. Primeiro, porque a senhora é rainha da bagunça. Segundo, porque a taxa de juros sua hoje é maior do que era quando você entrou. E você com aquela garganta, com aquela arrogância, dizendo que não podia ter uma taxa de juros desse tamanho. É aí, dona Dilma. É melhor a gente se formar melhor, se informar melhor, aprender melhor, do que ficar falando arrogantemente coisas que não sabe e não entende. Muito bem, né, Dilma? Eu gostaria de dar outro parabéns também para você pela sua atuação junto à Petrobras. A Petrobras que você tanto amava, que você dizia que ia tomar conta. Olha aí como é que está a Petrobras. A Petrobras está de uma maneira tal, a sua atuação, dona Dilma, está de uma maneira tal no país, que eu sei o que acontece com as intenções de voto a respeito da senhora pela Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores sobe, como subiu ontem, e está subindo hoje, né? Estava subindo, não sei se está mais, mas subiu ontem bem, porque existe já outra pesquisa que vai sair nesse fim de semana, que a intenção de votos na senhora está caindo mais ainda. E, desse jeito que vai, talvez o mercado brasileiro seja o que vai mais crescer no mundo.
porque, nas minhas contas, a senhora, se for candidata, eu tenho dúvidas, não irá para o segundo turno. Olha o que eu estou lhe dizendo, não irá para o segundo turno. Um grande abraço e muito obrigado.